Verão de 1968. As ruas da Europa e da América do Norte explodem em protesto. Em suas bandeiras, a face obsedante de um rebelde sul-americano já morto há um ano. Depois de morrer, a imagem dele perdurou como a bandeira de um exército revolucionário. A imagem de Ernesto Che Guevara é reconhecida no mundo todo. Sua imagem teve início em Havana, Cuba, durante a guerrilha de Fidel Castro contra o general Batista. Guevara uniu-se ao exército revolucionário de Castro em 1954. 5 anos depois, Castro tomou as rédeas do poder. Guevara era o contraste perfeito de Castro. Castro tinha a oratória e a autoridade. Che tinha o carisma. Porque a revolução cubana sabe também pelear e ganhar batalhas em este campo. Enquanto Castro instaurou sua ditadura populista, Guevara deixou Cuba para defender a Revolução Internacional. Mas em outubro de 1967 foi capturado e executado pelo exército boliviano. Seu corpo ficou exposto publicamente. Jornais de todo o mundo publicaram as fotografias. Para as freiras que lavaram seu corpo, ele parecia um deus. A imagem mítica se completava. A face de Che Guevara se tornou um dos mais poderosos símbolos de nosso século. Sempre existiram a fama e os famosos. Mas no século XX, fez-se uma indústria disso. A imprensa popular anunciou o poder da comunicação de massa. A mídia transformou para sempre a natureza da fama. Na América, William Randolph Hearst iniciou a revolução da imprensa. Seu New York Journal oferecia o que o público queria: sensacionalismo. Na Europa, editores como Northcliffe, em Londres, e Marianne, em Paris, temperavam suas notícias com fofoca. Mas foi a maravilha da imagem em movimento, capturada em primeiro lugar por Thomas Edison e os irmãos Lumière, que deu vida às pessoas. As primeiras câmeras seguiram os famosos. Suas lentes observavam, mas não se intrometiam. A realidade era tratada com a devida dignidade. O primeiro líder a cortejar abertamente as câmeras foi o presidente dos Estados Unidos, Teddy Roosevelt. Ele reconheceu o poder da imagem em celuloide. Era vital ser visto com outras figuras famosas, como os irmãos Wright, seguindo seu voo inaugural em 1903. As câmeras amavam o glamour dos ousados pilotos. Em 1909, Louis Blériot, da França, ganhou fama internacional ao cruzar o Canal da Mancha. Voadores como Robert Scott e Roald Amundsen eram aclamados nos cantos mais gélidos da Terra. Artistas do palco e de salões de música se tornaram nomes familiares. A dançarina russa Anna Pavlova era louvada em todos os continentes. O cantor de ópera italiano Enrico Caruso foi o primeiro astro do gramofone. E Sarah Bernhardt, da França, divertiu o mundo com sua companhia de teatro. Heróis da vida real enchiam os noticiários. Um crescente público de cinema exigia drama. Drama significava filmes. E nasceu a indústria cinematográfica. América que os produtores perceberam como fazer fortuna com a fama, descobrindo uma estrela. Um enorme público assistiu a The Biograph Girl,
Mas nos filmes anteriores, atrizes principais eram rostos anônimos. Um produtor independente, Carl Land, modificou isso. Disse à imprensa que Biograph Girl havia morrido em um acidente. Chamou-a de Florence Lawrence. Houve um clamor do público, mas tudo não passava de manobra publicitária. Florence estava viva, virou estrela do dia para a noite. A máquina de estrelas hollywoodianas surgia. Rodolfo Valentino foi o grande ídolo romântico dos anos 20. A introdução do close-up garantiu a grandiosidade dos astros. Nunca homem algum havia causado tanto desejo com um único e ardente beijo. Mas aos 31 anos, o famoso Sheik desenvolveu uma úlcera perfurante. Só queria ser tratado pelo melhor cirurgião da América. Enquanto aguardava a chegada dele, Valentino faleceu. Cenas de histeria em massa seguiram-se ao anúncio de sua morte. O funeral foi puro melodrama. O cortejo deixou Nova York e cruzou a América até Hollywood. A morte de Valentino se mostraria profética para muitos ícones de Hollywood. A perda de Valentino não cessou a investida do estúdio. Charlie Chaplin, Mary Pickford e Douglas Fairbanks levaram o cinema à nova era da fama internacional. Handiwork representing all of the arts. And I take great pleasure and happiness in crowning our queen. Mary Pickford, a namoradinha do mundo. Era uma sagaz executiva. Administrou seu império com pulso firme. Seu consorte era o atlético Douglas Fairbanks, extraordinário fanfarrão. Em 1920, o romance nas telas virou matrimônio na vida real. Mas o maior de todos os astros era Charlie Chaplin. O vagabundo se tornou o papel mais famoso da história do cinema. Chaplin dedicou sua interpretação ao grande cômico francês Max Linder. A fama trouxe a riqueza. Em 1917, Chaplin assinou seu celebrado contrato de $1 milhão com a First National Studios. Era a pessoa mais famosa do planeta. Ao voltar à Inglaterra, sua terra natal, em 1931, teria a mesma recepção que em qualquer lugar no mundo. 21 anos mais tarde, Chaplin ainda se deleitava com a adoração do público. Ele havia ganhado dezenas de milhões de dólares e centenas de milhões de fãs. Em 1927 trouxe a mágica do som às telas do cinema. Quando o filme O Cantor de Jazz foi lançado, Al Jolson já era celebridade nacional. O impacto do som era até mais significativo que a introdução do close-up. Quando Johnson proferiu as imortais palavras "Vocês ainda não ouviram nada", sua fama internacional ficou garantida para sempre. Mas o cinema falado foi desprezado por muitas estrelas do cinema mudo. Clara Bow era a favorita dos fãs, mas tinha um forte sotaque do Brooklyn.
Sua voz estilhaçou a imagem perfeita de Hollywood. Seu estrelado se foi com a rapidez com que surgiu. Mesmo superestrelas como Pickford e Fairbanks perderam para a revolução sonora. Outros como Laurel e Hardy a abraçaram. Have a good time and have everyone else have a good time. I'm talking to the gentleman. Will you keep quiet just a moment? And then I think that after a couple of weeks we might... What is it? You're standing on my foot. Oh, I'm sorry. Em 1922, a atriz sueca Greta Gustafsson estrelou seu primeiro filme. Poucos imaginaram que a menina desajeitada se tornaria Greta Garbo, a sereia que seduziria o mundo. Ela chegou à América em 1925, em meio a uma onda de publicidade. A partir de então, ela brincou com seu status de estrela e criou um véu de mistério, que se tornou sua marca. Nunca antes a pureza da imagem teve papel tão importante no estrelato feminino. Era a europeia sofisticada no brilho de Hollywood. A imagem da nova deusa das telas foi lançada em preto e branco. Diretores como von Sternberg usaram o rosto de Marlene Dietrich e Joan Crawford e transformaram a iluminação em arte. Por 20 anos, o sistema prosperou com a notoriedade. Hollywood criou um mundo de fantasia e fama, uma das marcas mais notáveis do século XX. Take one. Durante o século XX, o reino fantástico do estrelato e o mundo assustador da liderança carismática confundiram-se em uma horrível mistura de fama e infâmia. O mundo real é um palco muito maior que o oferecido por Hollywood. O potencial de um vilão é infinitamente maior que qualquer roteiro sugeriria. Líderes políticos foram determinantes em um século que viveu 2 guerras mundiais. A televisão causou profundas transformações no lazer, na política e no esporte. Nunca a fama se espalhou tão rapidamente. É o que você vai ver depois do intervalo. Não perca. Já foi a cidade mais poderosa do mundo, um símbolo de força e autoridade. No século XX, um homem estava determinado a recuperar a glória de um império perdido há mais de 1500 anos. Benito Mussolini habilmente se projetou como a salvação de um povo desesperado para ser guiado a uma nova majestade imperial. Em 1925, era Il Duce, o líder. Bombardeando-os com a imagem de um novo César, Mussolini incitou os italianos a sonhar se tornarem conquistadores romanos.
Ele disse: quero marcar minha era com minha vontade, como um leão com sua pata. Tendo feito isso, era a hora de unir o antigo símbolo da força romana à suástica alemã. Em 1937, um pacto de amizade foi feito entre Mussolini e Adolf Hitler. Hitler dera seus primeiros passos para o poder em meio ao caos e desunião que se seguiram à humilhação da Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. O povo alemão precisava de um líder. Em Adolf Hitler, ganharam mais do que pediram. Ninguém na história do século XX exerceu tamanho poder carismático sobre um povo. Hitler tinha o desempenho completo. Os comícios nazistas eram o máximo em administração maléfica. Der Führer der deutschen Jugend hat das Wort. Os discursos hipnóticos nasceram de um notável dom de representar. Chaplin o descreveu como o maior dos atores. Mas Hitler era real. Dafür fehlen, hineinzugehen in das Volk, alle seine Vorurteile allmählich überwinden, als Volksgenosse. Porém, os mais famosos cultos à personalidade do século trouxeram uma era mais parecida com o Armagedon do que com a salvação. Mais de 40 milhões de mortos. Os dois messias da nação, cuja fama carismática quase tapeou o mundo, morreram com uma diferença de 2 dias um do outro. O palco de Stalin foi a parada de 1º de maio de Moscou. Uma vez por ano, o povo ia ver Tio Joe em pessoa. Stalin não tinha o carisma de seu antecessor, Lenin. Para ganhar seu lugar perto do idealizador da Revolução Russa, Stalin passou a reescrever a história com terror e intimidação. Ele era um revolucionário frio e calculista, um burocrata que usou favores para chegar ao topo da hierarquia soviética. Uma vez lá, ele jogou a República em uma perigosa industrialização. Enormes estátuas foram erguidas, cidades ganharam seu nome. Para muitos soviéticos, Stalin era uma divindade viva. Com tamanho poder veio a tirania. As palmas para ele eram longas. Dizia-se que ninguém ousava parar de aplaudir primeiro. Bastava olhar para ele para perder a cabeça no dia seguinte, disse seu sucessor, Nikita Khrushchev. Ninguém mencionava o custo das reformas de Stalin, a fome e a necessidade. Senão, eram executados. Em 1940, ele mandou assassinar seu arqui-inimigo Trotsky. Stalin eliminava cruelmente seus adversários, fossem eles reais ou imaginários. Quando da sua própria morte em 1953, muitos soviéticos se recusaram a acreditar em sua infâmia. Milhões se prenderam à imagem de Salvador de Stalin, o herói da guerra. O presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, cultivou sua imagem cuidadosamente. Em agosto de 1921, Roosevelt contraiu pólio em um cruzeiro com a família. Um homem mais fraco teria se retirado da vida política. A depressão dos anos 30 dizimou a América. Havia quase 15 milhões de desempregados.
O resultado foram insustentáveis penúria e ansiedade. 1932 trouxe vitória eleitoral para Roosevelt. Sua campanha cuidadosamente administrada e sua política de New Deal criaram a imagem de um presidente zeloso, capaz de tirar a nação da depressão. O maior trunfo na projeção de sua imagem foi o rádio. Suas conversas ao pé da lareira ficaram famosas e foram transmitidas para o país inteiro. Roosevelt abriu uma trilha de relações públicas que os futuros presidentes seguiriam. The very state of the world is a summons to us to stand together. Os anos 50 viram a chegada do maior instrumento de relações públicas do século. A televisão mudou a cara da política. Em 1955, a televisão ocupava lugar de honra em 37 milhões de lares americanos. Como resultado, o público dos cinemas caiu. O sistema dos estúdios de Hollywood ruiu. A televisão abriu caminho para um novo tipo de fama. Uma estrela menor de filmes, Lucille Ball, foi a primeira superestrela da televisão. Mas em 1960, um político se tornou o maior dos astros. John Fitzgerald Kennedy nasceu em uma dinastia política. Charmoso e bonito, JFK e sua família eram o sonho americano. Em 1960, a Convenção Democrática em Los Angeles foi o primeiro teste da imagem duradoura. O adversário de Kennedy era Lyndon Johnson. 41 votes for the next president of the United States, John F. Kennedy. Os criadores de imagem teceram seus feitiços mágicos. Releases, soundbites, apertos de mão e bebês. Os votos foram chegando. Senator Kennedy. Kennedy ganhou a candidatura democrática no primeiro turno. Pouco depois, Richard Nixon era o candidato republicano. Começava a corrida pela presidência. A disputa foi mostrada na televisão. It's firm diplomacy. No apologies, no regrets. Now in 1960, in these dangerous and difficult and challenging times, Always willing to negotiate for peace I believe that the Democratic Party can lead again. without getting a concession in return. I believe we can get this country moving again. Em 26 de setembro de 1960, 70 milhões de espectadores assistiram ao primeiro debate presidencial na TV. Nixon era o favorito, mas a câmera não foi gentil com sua aparência nada bela. Em contraste, Kennedy era um galã. A imagem venceu. 0,3% dos votos determinou que Kennedy havia ganhado. A televisão era a mídia de Kennedy. Tragicamente, também foi a mídia de sua morte. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Milhões choraram com as imagens deixadas por JFK. Do outro lado do mundo, outra família famosa se enternecia com a mídia. Seguindo a derrota na Segunda Guerra Mundial, o imperador Hirohito falou ao povo japonês pela primeira vez através do rádio. Em um ano, a família aparecia em frente às câmeras.
Logo, o príncipe Akihito foi encorajado a dar seus primeiros passos desajeitados para a ribalta. Anos depois, o povo japonês se apinhou para ver a nova esposa do príncipe. O nascimento de seu filho exigiu sessões de fotos ao estilo Kennedy. A realeza japonesa sucumbia às imagens ocidentais. Em 1990, o pequeno Iraque invadiu o vizinho Kuwait e declarou guerra contra o Ocidente. Enquanto o líder Saddam Hussein era feroz em sua crítica contra a América, seu culto à personalidade devia muito à publicidade ocidental. A luta em solo se refletiu na batalha por tempo no ar. Reféns ocidentais eram o centro da diplomacia televisiva tosca de Saddam. A TV não só foi o meio de reportagem da guerra, como participou ativamente dela. A TV mundial se tornou juíza da fama e da infâmia globais. A tecnologia era a fonte de poder da qual aqueles que buscavam a fama tiravam sua energia. A fama nunca se espalhou tão rapidamente. Em 1974, o esporte era a imagem de satélite que enchia os céus. No Zaire, o Rumble in the Jungle confirmou a reputação de Muhammad Ali como a maior lenda esportiva do século XX. Nascido Cassius Clay, ele era o perfeito showman. Let me see you close your mouth and just keep it closed. Well, you know that's impossible. No, keep it closed. You know that's impossible. I'm the greatest. And I'm knocking out all bones. And if you get too small, I'll knock you out. Em 1964, guiado pela nação do Islã, Cassius Clay se tornou Muhammad Ali. No Zaire, ele mudou a cara do esporte. Milhões de espectadores em mais de 100 países viram Muhammad Ali derrotar George Foreman e recuperar os títulos dos pesos pesados. A fama de Louis Armstrong também era universal. Ele levou o som de Nova Orleans para o terceiro mundo. A lenda francesa Edith Piaf levou sua voz ao mundo todo. Em 1958, a Little Sparrow passou 11 meses em turnê pelos Estados Unidos e pela América do Sul. A música popular se tornou uma linguagem tão universal quanto os filmes mudos décadas antes. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. No mesmo ano, Paul Robeson, o astro-americano de Showboat, chegou a Moscou. Enquanto muitas estrelas iam para o Oriente, outras rumavam para o Ocidente. Em 1961, o dançarino soviético Rudolf Nureyev desertava. Seu salto sobre a barreira do aeroporto francês vira o seu primeiro passo para o estrelado. Sua parceria com Margot Fonteyn eletrizou o mundo. Na Hungria, em 1958, Yehud Menuhin levou seu violino para a estrada como um menestrel moderno.
Mais de 30 anos depois, Menuhin uniu influências musicais do Ocidente e do Oriente, ao se apresentar com o famoso indiano tocador de cítara Ravi Shankar. Astros nacionais eram facilmente exportados. A turnê mundial virou sinônimo de fama. Nos anos 60, a fama ganhou o sotaque de Liverpool. John, Paul, George e Ringo se tornaram o grupo mais famoso do mundo. Uma nova palavra, a Beatlemania, entrava para todos os vocabulários, onde quer que eles estivessem. Did you have a chance to get away from anybody any time on the trip? Yeah, we got away from me twice. No verão de 1964, os Beatles fizeram 42 shows em 4 continentes para fãs em êxtase. Criminosos se tornam mega-astros e as estrelas do século se transformam em ícones. Mas a fama sempre teve um preço. É o que você vai ver daqui a pouco no documentário Fama. Nós voltamos já já. Os políticos também corriam o mundo. Em 1955, o líder soviético Nikita Khrushchev surgiu de trás da cortina de ferro. Em Pequim, Mao Tse-tung, que também tinha reputação no jogo da fama, oferecia conselhos. A América era um importante porto de escala. O comunista com chapéu branco faria amigos em altos escalões. Everything that I say will be recorded and translated and will be carried all over the Soviet Union. That's a fair bargain. A turnê de Khrushchev era para ganhar corações e mentes. Tendo feito pressão na América, ele partiu para os líderes da Europa e do Oriente Médio. A globalização mudou o jogo da fama. No cinema, Hollywood não arbitrava mais sozinha. A partir de 1945, metade dos filmes era feita na Europa. Festivais em Cannes, Veneza e Moscou revelaram muitos talentos internacionais. Aonde quer que as estrelas fossem, a imprensa seguia. A mais perseguida era Brigitte Bardot. Uma sensação francesa que logo virou a deusa mundial da sensualidade. Na Itália, Sophia Loren tinha um efeito semelhante no pulso do corpo da imprensa. A Índia tem a maior indústria cinematográfica do mundo. Quase 1000 filmes são feitos por ano. Bombaim cria seu próprio sistema, Bollywood. Um dos maiores astros é Anu Kapoor.
Com mais de 350 milhões de fãs, a qualidade de astro de Kapoor se compara à fama de Tom Cruise ou Stallone. A fama sempre teve um preço. As lentes distantes e respeitosas dos fotógrafos se transformaram em zooms monstruosos dos predadores paparazzi. Eles espreitam sua presa, aguardando momentos de fraqueza. Uma vez conquistada, a fama se torna um legado impossível de repelir. Em 1981, Lady Diana Spencer se tornou princesa. Mas a atenção do constante esquadrinhamento teve preço. Diana exigiu privacidade. Foi tarde demais. A fama foi uma sentença de morte. Members of the Academy, ladies and gentlemen, honored guests, it's my privilege this year to present that award for the outstanding performance by a juvenile actress during the past year, Miss Judy Garland. Aos 14 anos, Judy Garland era o produto perfeito da máquina hollywoodiana. Mas sua carreira de conto de fadas era um fingimento. O estúdio a pôs em um tratamento severo com remédios. Primeiro por problemas com peso, depois para aliviar o estresse. Em 1949, durante as filmagens de Bonita e Valente, Garland teve uma crise nervosa. Nunca terminou o filme. Após uma subsequente tentativa de suicídio, a MGM rompeu seu contrato. Cut, Danny. 20 anos mais tarde, em Londres, 3 meses depois do seu 5º casamento, Judy Garland morreu de overdose. Minha vida tem sido uma zona de desastre, disse ela. A fama reclamava outra vida. Em 1927, Charles Lindbergh era a vítima perfeita para os abutres da mídia. Quando cruzou sozinho o Atlântico, o coração da América o acompanhou. Em sua chegada à França, tornou-se uma celebridade. Lindbergh detestava a atenção da mídia, mas a imprensa precisava de uma matéria. O nascimento de seu filho, em 1932, deu à imprensa o que ela queria. O bebê Lindbergh foi sequestrado. No berço, só restou um bilhete. Quando o corpo da criança foi encontrado 2 meses depois, um suspeito foi preso. E o circo da mídia pegou fogo. We have in custody the man who received the ransom money. His name is Bernard Richard Hauptmann, 1279 East 222nd Street, in the borough of the Bronx in the city of New York. Foi chamado de o crime do século. O roteiro foi escrito adiantado e os atores definidos claramente. Primeiro, havia a vítima. Depois, o time do herói. O vilão, a esposa do vilão. I'm absolutely sure my husband had nothing to do with the Lindbergh kidnapping case. A babá da vítima. A testemunha número 1. A testemunha número 2, que identificou Hauptmann no tribunal. O bilhete do resgate e o perito em caligrafia. After examining the genuine handwriting of Hauptmann and the writing in the letters, there is no doubt, I believe, that this is the writer of the letter. E por último, os figurantes, o júri. A mídia se transformou em promotora. Mostrava o vilão como um tolo desumano, o arquétipo do assassino. Eles o persuadiram a cooperar. Let's have a nice smile. Nice smile. Well, I guess that's enough. My friends are going to just one more. Thanks very much. Noticiários sobre o clímax do caso eram enviados para todo o mundo. O vilão admitiu uma mentira. A
A culpa estava provada? O crime do século estava solucionado. Richard Hauptmann foi para a cadeira elétrica, dizendo ser inocente. Alimentando-se da fama de Lindbergh, a imprensa transformou sua tragédia em novela. O.J. Simpson foi o vilão do segundo crime do século, ao ser preso por duplo homicídio em 1994. A celebridade representou um drama de tribunal mais atraente que qualquer outro fictício. Os satélites levaram detalhes do caso para o mundo todo. Fama e infâmia, culpa e inocência se uniram sob olhares das lentes das câmeras. No jogo da fama, o crime sempre compensou. Na América da lei seca, metralhadoras e criminosos com apelidos povoaram a imaginação do povo e mataram sua sede por mero sensacionalismo. A maior das celebridades era Al Capone, o Scarface. Aos 26 anos, Capone havia assassinado e sido conivente até se tornar o maior chefe de gangue da América. Mas nem Capone pôde enganar a justiça para sempre. O presidente Hoover lançou uma campanha impiedosa contra a falta de lei. Em outubro de 1929, Capone foi culpado de sonegação fiscal. Morreu 8 anos após ser solto de Alcatraz. A fama de Capone o levou além do bem e do mal. Ele queria ser um astro. Logo, os astros queriam ser ele. There's only one thing that gets orders and gives orders, and this is it. Want the Brooklyn Bridge? All you gotta do is ask for it. Can't buy it, I'll steal it. Put that gun away and good and ready. That friendship stuff don't mean a thing to me. This guy's got enough on us that... You won't talk. O crime moderno é muito menos glamouroso. Nos anos 70, o FBI lançou o termo serial killer. Ted Bundy foi o primeiro. Em nosso século, tem havido muitos assassinos múltiplos, mas a mídia de hoje transformou homens como Jeffrey Dahmer e John Wayne Gacy em mega estrelas do mundo do crime. Uma vez criado o termo, ele foi exportado. Em 1990, Andrei Chikatilo foi julgado por 36 homicídios. O mundo observava o erro da natureza com feto sendo sentenciado e condenado à morte. Com a passagem do século XX, a vida dos famosos convergiu. A fama virou o ingresso para uma grande festa. Casais de estrelas são os convidados mais procurados. Juntos fazem poses para os famintos paparazzi. Um casamento de superestrelas é o convite máximo. Quando Grace Kelly se casou com o príncipe Rainier de Mônaco em 1956, câmeras de TV mostraram o conto de fadas para o mundo. O lutador de sumô Konishiki casou com a modelo Sumika Shioda em 1992. A imprensa nos contou que a cintura da noiva era mais fina que a coxa do lutador. Em 1986, o Live Aid, transmitido para 1,5 bilhão de pessoas, mostrou que a fama pode ser usada para o bem. O ex-Beatle John Lennon e Yoko Ono usaram sua fama como licença para pregar. Seu Na Cama pela Paz, em 1969, durou uma semana inteira.
Em 1990, a canção Free Nelson Mandela tocou no mundo inteiro. It is only those who support apartheid who can argue that the Pretoria government should be rewarded for the small steps it has taken. O século XX tem uma era em que a fama foi transformada em um produto. Em 1989, no 20º aniversário da chegada do homem à Lua, a NASA revelou seus instrumentos de marketing: Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins. Em 1969, 600 milhões de pessoas viram o Apollo 11 levar os destemidos pioneiros à Lua. Foi um período glorioso que a NASA quis reviver para lançar seu programa de viagem a Marte. Os heróis de ontem se tornaram vendedores. O Centro Espacial em Houston é uma meca comercial. Quase 1 milhão de pessoas por ano entram no espaço. A fama como um bem foi um conceito lançado nos anos 60 pelo artista nova-iorquino Andy Warhol. Em uma frase mais famosa que o próprio Warhol, ele diz que todos têm seus 15 minutos de fama. 20 anos depois, sua profecia se realizou na forma siliconada de Angeline. Ela ficou famosa alugando espaço em outdoors para a própria publicidade. A epítome da fama por ela mesma. This girl, this woman is an icon. She's the Hollywood legend. She's the best, beautiful girl in town. I love her. No curso do século XX, elevamos nossas estrelas mais famosas até o nível de ícone. Em 8 de agosto de 1962, Marilyn Monroe foi enterrada. Sua trágica e precoce morte a levou ao reino da mitologia. Os excessos da vida de Elvis Presley foram esquecidos quando ele morreu. James Dean não viveu muito. Viva velozmente, morra jovem e seja um lindo cadáver. Foi o seu epitáfio. Eles substituíram nossos antigos deuses, sua imagem duradoura capturada para sempre em um templo de celuloide. Ícones políticos prometeram um mundo melhor. O livro vermelho de Mao foi uma bíblia para centenas de milhões de discípulos. Em vida, o Ayatollah Khomeini foi adorado como um messias. Em morte, a adoração virou frenesi. Em 1989, a fama foi levada de volta às origens em êxtase religioso. Uma crescente rede de comunicações testou o maior elenco que o palco mundial já havia visto. Este foi um século de rostos famosos. No futuro, ainda precisaremos adorar heróis e ultrajar vilões? Aprenderemos a fazer a distinção entre fama e infâmia? Qual da multidão dos rostos famosos de hoje passará no teste do tempo? Conseguiremos vê-los como são realmente?
próximo programa da série Este Século, você vai conhecer histórias surpreendentes de corrupção, hipocrisia e vulgaridade, envolvendo governos e personalidades. Não perca o documentário Escândalo.